Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje então faremos mais um estudo bíblico e falaremos sobre Hebreus 12, finalmente vindo a estudar as cartas de Paulo, que são tão ricas e nos permitem entender muito o Evangelho e as coisas de Cristo. Então, brevemente, antes de começar o capítulo 12, então, eu gostaria de dar um aviso aqui. O show que eu comentei no último vídeo ocorreu então neste último sábado. Cerca de 2 milhões de pessoas estavam presentes lá no Rio de Janeiro. E como nós sabíamos, foi um show de horrores e, enfim, cheio de ocultismo, simbolismo, coisas malignas e portais sendo abertos. Além disso, também houve basicamente um simbolismo que revela a morte que há de vir sobre o país, o mundo, enfim. Mas todas essas coisas hão de acontecer para que Jesus volte, e é por isso que nós devemos estar no esconderijo do Altíssimo, porque realmente aquele que estiver desprotegido espiritualmente, estiver no pecado, dando legalidade, infelizmente os tempos são maus e o inimigo está recebendo cada vez mais poder para atuar. Então é hora sim de se aliar com o Pai. Mas então vamos ler a Bíblia aqui. Apenas um breve aviso, para a igreja. Eu não gostaria de falar sobre essas coisas, mas é necessário para que as pessoas estejam preparadas e entendendo aquilo que está acontecendo, porque eu falando ou não, o show aconteceu e o mal continua agindo, e é por isso que nós, filhos de Deus, temos que despertar e estar cada vez mais em oração, buscando a palavra de Deus, para que então nós possamos resistir ao inimigo e ele então fuja de nós, como diz a palavra. Então, começando aqui, vamos lá. Exortação em permanecer na fé e na santificação. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco, como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por eles for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para que nos corrijam, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para que vivamos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então Deus corrige aquele a quem ama, aos filhos dele, para então que cada vez mais nós busquemos a santidade e corrijamos os nossos erros. Então a correção é para que nós cada vez mais nos aproximemos dele, para nos mostrar o que estamos fazendo de errado. Então, e na verdade, toda a correção ao presente
não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja devasso ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Então, vou pular aqui alguns versículos que falam sobre essa história de Esaú. Então, voltando aqui, a partir do 21. E tão terrível era a visão que Moisés disse: Estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e o sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Então, ele está dizendo que a visão era terrível, que até Moisés estava tremendo. Mas nós, então, chegamos ao Monte Sião, nós conhecemos a salvação. Então, vamos lá. Então, chegamos a Jesus Cristo, mediador de uma nova aliança, através do seu sangue, que fala melhor do que o de Abel, porque o sangue dele é, então, aquilo que nos possibilita receber a vida eterna, é o que nos possibilita lavar os nossos pecados. Então, vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, ou seja, Moisés, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, este, sim, Jesus Cristo. Então, se até mesmo foram punidos aqueles que se desviaram de Moisés, que era apenas um homem de Deus, é claro, mas um homem como nós. Então, imagine nós se nos desviarmos de Jesus Cristo, que é celestial, o Filho de Deus. Então, alguns não compreendem, a maioria que deve estar nesse vídeo entende, mas alguns acham que Jesus foi só um homem. Não, Jesus é o ser mais poderoso desse universo após o Criador. Então, ele tem poder de julgar as nações, você consegue falar com ele, pois ele é o único mediador. Então, ele sim pode fazer milagres, ele está aqui conosco. Diferente de ídolos que não podem fazer nada, que não ouvem, não falam, não escutam, são apenas imagens de escultura que não têm poder algum. Então, é por isso que qualquer culto a algum santo ou pessoa que tenta se comunicar com espíritos, aqui eu estou falando no geral, não estou fazendo um ataque pessoal a ninguém, apenas exortando segundo a palavra da Bíblia, por amor. Então, assim como Deus corrige e a correção não parece boa, talvez algumas palavras doam em algumas pessoas que precisam escutar tais palavras e precisam corrigir seus maus caminhos. Mas então é preciso reconhecer o que nós devemos melhorar, perguntar para Deus, para que porque não eu o julgarei, será Deus que vai julgar. Então examinai os vossos corações, e se você não está buscando a Deus diretamente, através de Jesus Cristo, talvez algumas mudanças sejam necessárias
enfim, porque assim vai ser melhor para você. E a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: Ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como feitas para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, beleza, então. Finalizei aqui o capítulo 12. Então, basicamente aqui, no versículo 27 é falado uma coisa que também é citado em outras partes da Bíblia, que é o seguinte: agora, no fim dos tempos, muitas coisas serão abaladas. Então, os céus serão abalados, os reinos deste mundo, a economia, tudo que você imaginar vai ser abalado, para que então tudo aquilo que é móvel, tudo aquilo que é da carne, do mundo, vá embora, mas aquilo que é imóvel permaneça. Então, por isso, esta é a hora de nos santificarmos, de buscarmos ao Pai e a Sua palavra e tudo mais. Por quê? Porque estamos prestes a presenciar mais e mais acontecimentos. Porque isso é bíblico, as coisas só vão, então, piorando num sentido carnal, em termos de pestes, terremotos, mas aquele que está no esconderijo do Altíssimo não precisa temer estas coisas, apenas se preparar e pois para que sua fé não seja abalada quando estas coisas acontecerem. Então, bom, creio que é isso. Qualquer coisa eu complemento após. Bom, então finalizando, nenhuma repreensão e nenhuma tentação que nos é permitida é maior do que aquilo que nós possamos suportar. Deus não tenta ninguém, Ele não nos tenta. Mas como estamos aqui, nesta condição, em meio a este mundo, nós somos tentados pelo inimigo, pelas circunstâncias e traídos pela nossa própria carne. Porém, nunca a tentação vai ser maior do que você pode suportar. Então, sempre olhando para Cristo, sempre permanecendo em oração, buscando a Deus, é a forma de vencer então essas tentações, as dificuldades e, enfim, foram palavras até relativamente complexas de Hebreus 12, mas palavras boas, palavras de verdade. Então, retornando aqui, sim, então, por isso, então, olhemos para Cristo e deixemos o pecado que de tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E sempre olhando para Jesus, considerar Ele que suportou, então, as afrontas e a cruz, e para que não enfraqueçamos, então, tirando a nossa força do Messias e, enfim, então é isso, meus queridos, muito obrigado se você assistiu até aqui. Se puder, então, deixar o seu gostei, apoiar este projeto, se gostou também, deixe seu comentário e compartilhe o vídeo. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.